Você percebeu que o episódio final da terceira temporada de From revelou pra gente a origem dos monstros finalmente? Da onde o sorriso lá veio, né? O sorriso que ressuscitou agora. Mas e o papel das crianças Ankui nisso tudo? A missão delas a cada geração de pessoas que passam ali em From. Você percebeu isso? E o motivo do cara de terno amarelo ter matado o Jim? E a questão de que a Miranda já tinha visto o cara de terno amarelo antes? Vários detalhes, várias coisas importantíssimas que você pode não ter notado nesse episódio 10. Você quer saber? Cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre From, terceira temporada, episódio 10, que a gente já analisou por completo aqui, mas que tem um monte de detalhes, segredinho, que você pode não ter notado e que é importantíssimo pro futuro. Se você quiser saber, já deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal que já tem mais vídeo ainda sobre From essa semana. E é o seguinte, né, final extremamente impactante pra mim, dos finais de temporada de From, o mais impactante de todos até agora, revelando esse tanto de coisa com focos diferentes, o cara de terno amarelo, o renascimento do sorriso, mas com os detalhes aqui. Eu quero começar com um ponto que parece até mais simples do que isso, mas que não é tão simples, que tem a ver com o dilema do Boyd, e eu quero falar sobre a opção que o Boyd tinha. Pois é, que na análise eu não comentei sobre isso, mas sim em relação ao dilema dele ali de torturar ou não o Elgin, o Boyd tinha uma opção que muita gente não tinha pensado. Basicamente aqui ele interroga o Elgin e vê que o Elgin não vai dar respostas, então ele tenta obter as respostas na força, né, fazer a pior coisa, mais medieval possível. De início a gente tem até raiva do Elgin porque ele tá cegão, né, não, é um anjo que vai salvar a gente, é perfeito, todo mundo vai sair daqui. Mas depois a gente acaba tendo dó dele. Mas aí a gente chega no ponto do que seria a opção pro Boyd que não fosse a violência. Eu avaliei a situação desde o início do episódio e com base no que alguns inscritos chegaram a mandar aqui, eu li em alguns fóruns, tinha como o Boyd ter resolvido isso de uma forma mais pacífica, né? No início ali, quando o Ellis chega pra ele e fala que tá suspeitando do Elgin, que o Elgin sabe alguma coisa sobre a Fátima, tudo direciona pro Boyd ir até a Colony House pra interrogar o Elgin, só que antes ele chama a Sarah ali, mas ele tá indo. E o que o Boyd poderia ter feito aqui já? Ele poderia não ter criado toda essa situação sinistra e tratado com calma, já que o Elgin tava claramente com a mochila dele ali pronto pra sair, né, e ninguém tinha desconfiado até agora na temporada dele saindo várias vezes. Ele tava saindo pra poder encontrar a Fátima, era só colocar alguém pra seguir o Elgin. O próprio Boyd seguiu o Elgin escondido, ou até mesmo o Boyd poderia ter optado pela Sarah, né, falar pra Sarah mentir ele, que ouviu alguma coisa da cidade, que a cidade pediu pra ela ajudar ele, e aí ela ir junto e descobrir o lugar. Mas assim, a partir do momento que o Boyd já leva o Elgin pra salinha e vai fazer o interrogatório pacífico, aqui já era, tá? Não adiantava o Boyd querer escolher seguir ele, que não ia ter como mais. Então o Boyd tinha essa opção de seguir ele, de evitar a violência, mas era antes desse primeiro interrogatório, por isso que é ainda um pouco mais complicado, mas tinha essa opção. E assim, esse primeiro detalhe é simples, mas aí vamos seguir, porque chega nas partes mais sinistras da história. Porque a gente vê o que acontece com o Elgin, o Boyd arregaça ele na martelada e como se não bastasse, depois a Sarah chega e arranca o olho dele, né, que é mais sinistro ainda. E isso, com uma somatória grande de fatores, pode levar à revolta contra o Boyd. Exatamente, é o próximo detalhe importante, já prevendo a quarta temporada. Com base no que aconteceu com o Elgin nessa temporada, se ele ainda ficar vivo, que é o que deve acontecer, ele tá vivo mas todo destruído, ele deve voltar e contar sobre o que aconteceu, contar pra população que o Boyd simplesmente fez coisas sinistras com ele ali, que a Sarah fez isso junto também, e contar mais ainda, porque o Elgin, caso você não se lembre, sabia da informação que foi a Fátima que matou a Tilly, sabia que o Boyd escondeu a Fátima lá na cabana, ele foi lá buscar ela, né, a mulher do kimono revelou tudo pra ele, então pode contar pra população que o Boyd sabia que foi a Fátima, que escondeu da população, que escondeu a Fátima. Aí você vai somando as informações que vão chegando na população do que o Boyd fez às escondidas. Aí você pega o Randall, que já tá revoltado com o Boyd, porque no início da temporada deixou ele sozinho lá com os monstros, já tá revoltado por conta daquela marca, junta ele com o Elgin. Aí você pega a questão da Sarah, que ela ainda arrancou o olho do Elgin, porque o Boyd tinha prendido o Elgin e descuidou, e o Boyd sempre acobertou a Sarah, a dona inclusive nessa temporada, revelou pro Boyd que a população não é que apenas entendeu que a Sarah fez isso e tudo mais, ela simplesmente engoliu, mas estava a ponto de explodir. Agora descobrindo que a Sarah fez isso com o Elgin, a população vai ficar mais revoltada ainda, sabendo que o Boyd encobertou, vai acabou tudo. Nesse episódio a gente viu que já foi a Acosta que interrompeu a sessão de tortura ali do Elgin, ela já estava revoltada, ela já estava questionando os princípios do Boyd. Ela pode ser a pessoa a se levantar para poder querer liderar tudo isso, liderar o From, liderar a galera
agora e substituiu o Boyd. Pois é, previsão de treta já no início da quarta temporada, queda da liderança dele, mas aí, saindo do Boyd, vamos aos outros pontos, vamos pra Tabitha agora. Porque aqui a gente tem coisas extremamente impactantes que acontecem com ela e com a família dela, mas as revelações em si levam pra gente a questão de Tabitha e os 4 maridos. Exatamente, você parou pra pensar nisso? Essa personagem é literalmente esposa da maioria dos homens personagens principais dessa série. Se você não quiser dizer a maioria, pelo menos 4, né? Ela é ou foi esposa de pelo menos 4 ali que estão nessa história. A gente vê pela série toda que atualmente ela é esposa do Jim, exatamente, que é da Tabitha mesmo, né? Nessa reencarnação ela é esposa do Jim, mas antes disso, na reencarnação anterior, ela era esposa do Henry, é o pai do Victor. Por quê? Porque ela era a Miranda. Aí você já contabiliza 2, né, maridos nessa história de pessoas que aparecem aqui. Mas a gente descobre que ainda antes disso, ela era ligada ao Jade, né? No início de tudo, ela era esposa do Jade, seja lá qual era o nome dele antigamente, que já é o 3º marido dos que estão vivos nessa história. Só tem um 4º aqui que não tá vivo mais, que seria o Christopher, né? O cara do boneco de ventríloco, que a gente descobre nesse episódio que o Jade era ele, exatamente. Depois que o Christopher morreu, nasceu o Jade, a reencarnação. Então, assim, a gente tem pelo menos 4 homens nessa história que tem alguma relação com a Tabitha. O Christopher eu diria o mais distante, né? Dos vivos, 3 ali foram maridos dela em algum momento. Loucura demais, mas aproveitando que a gente tá falando da Tabitha e do Jade, vamos seguir pras revelações importantíssimas que tem a ver com a origem de tudo. Vamos falar sobre as crianças, porque a origem delas a gente já sabe, mas aqui eu quero falar sobre o papel das crianças. Exatamente, qual que é a missão delas a cada geração, a cada reencarnação das pessoas que acontecem ali. Esse episódio deixou muito claro por que essas crianças ficam aparecendo. Basicamente, o episódio deu a entender que o papel dessas crianças é lembrar eles. Sempre lembrar as reencarnações de Tabitha e Jade à medida que eles vão morrendo e nascendo com outro nome. Isso aparentemente já aconteceu várias outras vezes. E por que essas crianças fazem isso? Porque Tabitha e Jade são as únicas esperanças para poder salvarem essas crianças e tirarem elas dessa maldição. Mas aqui a gente descobre que em todas as reencarnações deles, eles falham e morrem. Então quando eles voltam ali de novo, né, com outro nome, como outra pessoa, as crianças precisam aparecer falando Ankui, Ankui, que a gente descobre que significa lembre-se, pra poder eles se lembrarem realmente quem eles são, da onde eles vieram e o que eles estão fazendo ali. É aqui que finalmente a Tabitha consegue se lembrar, só com a menininha falando Ankui e o Jade também. É uma jornada eterna das crianças, sempre tendo que lembrar as reencarnações de Tabitha e Jade, sobre quem eles são, quem eles eram e tudo o que aconteceu. E por isso que elas ficam aparecendo o tempo inteiro, Ankui, Ankui, Ankui. Loucura agora saber essa explicação. E assim, a gente sabe a explicação das crianças, mas também a gente sabe a explicação sobre os monstros. Pois é, pra ressaltar o tanto que esse episódio 10 foi útil. Finalmente, depois de muito tempo de espera, a gente descobre qual que é a origem dos monstros. Da onde que os monstros de From vieram, o que que é cada um daqueles ali. Quem revela muito disso é a Fátima, né? Quando eles encontram ela lá, após a mulher do kimono ter deixado ela ter dado à luz, né? Ao monstro lá e ter levado. De acordo com a revelação da Fátima e o que a gente vê da revelação de Tabitha e Jade, os monstros são ex-moradores dessa vila, antes de ter essa maldição das pessoas ficarem presas lá e tudo mais, pessoas que moravam ali, que receberam uma proposta de uma entidade desconhecida ainda, de terem a vida eterna, só que em troca disso, eles tinham que dar a vida dos seus filhos, e eles aceitaram. Basicamente, então, os que aceitaram viraram os monstros. Eles aceitaram essa proposta, deram às crianças, começou toda essa maldição de From, e realmente eles passaram a ter a vida eterna, que foi o que esse episódio 10 provou também, com o renascimento do Sorriso, do monstro do Sorriso. A gente viu que eles não morrem, eles simplesmente parecem que morreram, mas ele voltou agora. Então, os monstros são ex-moradores daquele lugar. Tabitha e Jade, nas suas reencarnações anteriores, também eram pra ser, mas foram os únicos que não aceitaram essa proposta, porque eles não queriam sacrificar a sua filha que eles tinham. Então, eles seguem como moradores presos ali, sempre reencarnando nessa missão de tentar salvar as crianças, e as crianças pedindo ajuda, e tendo que relembrar eles, que se conecta com o detalhe anterior. Olha como tudo que foi preparado na série durante as temporadas, a gente foi vendo, se amarra agora no final dessa temporada. Muito louco. Mas aí, assim, saindo da parte dos monstros, da ressurreição do Sorriso e tudo mais, né, e Tabitha e Jade, a gente tem que sair disso e ir pra morte do Jim, e o que acontece com ele. Eu já adianto que tem vários detalhes sobre isso, mas o primeiro deles é Jim, o cara que não ouve ninguém. Esse aqui é um detalhe extremamente importante, uma curiosidade interessante até na morte dele. Tipo, quem assiste a série desde o começo já viu que o Jim é um dos personagens mais irritantes dessa série,
porque ele é um cara que não ouve ninguém. Ele sempre foi o personagem que questionou as visões da Tabitha, sempre foi o personagem que questionou os planos, questionou as estratégias dela e também de outras pessoas, por exemplo, do próprio Jade. Sempre foi o cara que nunca ouviu ninguém e morreu exatamente desse jeito, né? A Julie aparece ali pra ele, a Julie do futuro, no caso, falando pra ele ir embora pra cidade, fugir pra cidade, não ficar ali. E ele simplesmente empurra ela. Ele joga ela pra longe, não ouve ela, mais uma vez não ouvindo uma pessoa, e é por isso que ele morre. E até na morte dele, ele não ouviu a pessoa. Pois é, meu querido, mas aí tem uma outra coisa que a gente deve lembrar muito importante aqui também, que dá pra perceber aqui. Porque a gente vê que ele morre pra esse cara, né? O homem de terno amarelo, o cara careca de terno amarelo ali, e eu quero dizer que o Jim já falou com ele. Pois é, você percebeu isso? Você lembrou disso? Se você não percebeu ou não lembrou, vou refrescar sua memória. Na primeira temporada, quando o Jim tá lá no rádio e ele fica numa esperança de um contato com a humanidade, ele escuta inclusive o nome dele, um cara aparece que provavelmente era o homem de terno amarelo, dizendo a mesma coisa que o homem de terno amarelo disse pra ele na morte. Sua esposa não deveria estar cavando esse buraco. O que o cara de terno amarelo fala pra ele quando mata ele? Sua esposa não deveria ter cavado esse buraco. Você não devia ter deixado. Sim, meu querido, esse cara já esteve presente na história da série avisando o Jim. E isso leva a gente pro ponto do porquê, da justificativa, né? Porque o Jim morreu. Porque o cara de terno amarelo foi lá e matou o Jim. A explicação mais clara que a gente tem até agora, né, com base nesse episódio, a história aí da série, é porque o Jim ajudou a Tabitha a cavar o buraco na outra temporada, mas também foi aqui nesse episódio que ele ajudou eles a decifrarem sobre as notas musicais. Foi o próprio Jim que deu a ideia deles testarem as combinações dos números das garrafas com notas musicais, que gerou conhecimento pra eles. E o próprio cara de terno amarelo diz pro Jim que o conhecimento gera consequências, ou seja, o que dá pra entender aqui é que esse cara sempre está tentando impedir com que as reencarnações de Tabitha e Jade tenham um conhecimento, relembre quem eles são e possam fazer essa missão de salvar as crianças. Durante todas as reencarnações deles, quando eles voltam como outra pessoa e não sabem o que eles são, por que eles estão ali, e as crianças estão lá, Ankui, lembre-se, ele tá lá pra atrapalhar, não quer que eles se lembrem, e quando eles se lembram, ele vai lá e pune eles. O Jim foi quem ajudou eles a se lembrarem, então ele vai lá e mata o Jim também pra poder punir a Tabitha, que é a consequência. Tá aí o motivo do Jim ter sido morto, do porquê ele mata o cara. E assim, a gente segue, porque como eu disse, o Jim já tinha falado com ele, né, no rádio anteriormente, e a gente teve uma outra pessoa que já viu ele também, que é a própria Miranda, a mãe do Victor. Miranda já viu ele, Miranda já viu o homem de terno amarelo, e inclusive viu o homem de terno amarelo antes mesmo de ir parar lá dentro de From, nas visões que ela passou a ter. É, meu querido, ainda nessa temporada, pra refrescar sua memória, lá no episódio 2, quando a Tabitha tá no mundo real, o Henry leva ela pro porão pra mostrar os desenhos que a Miranda fazia. Dentre os desenhos, passa bem rápido, mas temos um desenho do homem de terno amarelo, exatamente esse cara. A Miranda já viu, ou seja, a própria Tabitha na reencarnação anterior já viu ele, que é algo que colabora mais ainda com o detalhe anterior que eu falei, que ele tá sempre em todas as reencarnações da Tabitha e do Jade atrapalhando eles de terem um conhecimento, de lembrarem quem eles são, das crianças irem lá, Ankui, e lembrarem. Ele não quer isso. E aí, assim, com tudo isso aqui acontecendo, a gente também tem a questão da Julie, né? A Julie vindo do futuro. Muita gente questionou eu falando, né, sobre essa questão do spoiler lá, quando saiu. Não, isso aí vai ser viagem demais, não vai ser esse negócio de viagem no tempo, não. E foi, e a teoria tá mais favorável ainda pra um vídeo que eu trouxe anteriormente, de que a Julie pode salvar todo mundo. E eu quero aproveitar e trazer o próximo detalhe, que é sobre a Julie, porque a Julie vai voltar ali. Vai voltar ali na quarta temporada. A gente vai ver isso acontecendo. Se você não tá entendendo o que eu tô dizendo, é o seguinte, né? Na quarta temporada, com certeza, vamos chegar num momento em que a Julie já vai estar entendendo sobre essa viagem no tempo dela e vai estar testando isso. Em algum momento na quarta temporada, a gente vai chegar a ver ela com esse visual novo, com o cabelo mais baixo, que vai passar a ser o visual atual, né? Na quarta temporada, que o pai dela já morreu e tal. E ela vai decidir tentar voltar lá pra corrigir essa morte do pai. E é aí que essa cena aqui deve se repetir. Tá muito na cara que a série vai recapitular. Jogou essa cena aqui, total sem algum contexto, pra na quarta temporada contextualizar tudo que a Julie tem capacidade e mostrar ela voltando ali e mostrar tudo que tá por trás dessa cena do episódio 10. Pois é. Coloca nos comentários o que você acha sobre isso, o que você acha sobre esse tanto de revelação da origem de um monte de coisa que foi revelado aqui. Obviamente não tudo, né? Até porque a história fica mais complexa ainda. A gente ainda vai trazer vídeos sobre coisas que devem acontecer na quarta temporada. Fica ligado, não deixe de se inscrever no canal pra você não perder. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação. Já já eu tô de volta, é isso aí, um abraço. Fui!